Bom, então se já está todo mundo vendo minha tela, vamos dar início. E eu agradeço muito a presença de todos vocês aqui em Resende nesse dia chuvoso e frio. Vamos trocar essa ideia. Então, realmente, o objetivo são dicas que sejam bem claras, bem objetivas até, não algo tão teórico, mas alguns insights na hora de fazer a escolha do periódico para publicar o seu artigo. Então, um sumário, uma ideia da nossa conversa aqui, que alguns temas que eu vou permear. Primeiro, a importância da escolha do periódico, algumas dores e dificuldades de pesquisadores, especialmente pesquisadores um pouco mais jovens, no processo de escolha, quais são as dificuldades, às vezes, um pouco mais comuns durante esse processo, algumas consequências de escolhas erradas. Então, durante esse processo, escolher errado o periódico para submeter o seu artigo, o que pode gerar, quais dores de cabeça que isso pode causar para o pesquisador, e depois eu vou compartilhar algumas dicas de um processo de seleção um pouco assertivo. Então, realmente, um caminho, uma trilha aí que a gente pode seguir para fazer a escolha desse periódico de uma maneira assertiva, para que quando seja submetido, ele seja aceito, seja publicado, enfim. Obviamente tem outros fatores que vão fazer o artigo ser aceito ou não, mas que pelo menos a escolha seja uma escolha eficiente, uma escolha assertiva. Então, vou passar por algumas dicas, algumas melhores práticas. Vou mencionar instituições de referência que dão um respaldo, que são instituições, às vezes associações, comitês, também que respaldam nessa questão da publicação científica e dos periódicos científicos, que a gente pode consultar nesse processo de escolha. Passar um pouco sobre as revistas predatórias, uma análise do título e também ferramentas que auxiliam na identificação da revista. Então, esse é o sumário de hoje. Só um momento, eu vou aceitar mais algumas pessoas aqui e depois a gente já dá início. Vamos lá. Então, primeiro, a importância da escolha do periódico. A gente sabe que, enfim, o processo de pesquisa é um processo que é um investimento, né? Está se pesquisando, produzindo um conteúdo novo e às vezes chega naquela etapa que é considerado a etapa final, digamos assim, e às vezes até um pouco subestimada ou subvalorizada, que é a escolha do periódico que você vai publicar o seu artigo. Mas isso é extremamente importante por algumas razões. Um periódico científico, ele é o veículo de comunicação do seu conhecimento para a comunidade científica como um todo. Então, como que esse veículo, você gastou seu tempo, você investiu seu tempo, dinheiro, conhecimento, preparou uma pesquisa com grande qualidade, agora você tem esse conhecimento em suas mãos, essa joia em suas mãos que foi preparado por você, e aonde você vai colocar esse seu conhecimento para que esse veículo possa amplificar o seu conhecimento no meio da comunidade acadêmica. Qual é o veículo que você vai escolher para que esse seu conhecimento chegue às pessoas? Esse veículo, no caso, um periódico, que é a maneira de comunicação oficial de conhecimento científico hoje em dia, esse periódico ele vai levar com credibilidade, ele vai levar com respaldo, com eficiência, ele vai chegar a mais lugares, ele vai chegar com rapidez, as pessoas conseguem um acesso a esse seu conteúdo de uma maneira facilitada, vai achar o seu conteúdo de maneira fácil e, principalmente, vai levar as pessoas certas. Você vai conseguir se comunicar com as pessoas que você quer comunicar, aquele conhecimento que você produziu e você quer divulgar para uma audiência, para um público específico. O periódico ele vai te ajudar a chegar até essas pessoas de uma maneira eficiente, de uma maneira, muitas vezes, rápida ou não, com credibilidade ou não. Então, você escolher um periódico adequado é um fator extremamente importante, porque ele é a ponte entre o conhecimento que você produziu e os leitores que você quer atingir. Ele é esse veículo. Então, escolher isso de maneira assertiva é extremamente relevante. Também, publicar o seu artigo num periódico encoraja discussões, produção de novos conhecimentos. Obviamente, isso é algo extremamente rico na ciência, que é realmente
a partir de um artigo, se produzir outros artigos, ou um artigo gerar um gatilho para a produção de outros conhecimentos. Você publicar também num periódico certo te gera contatos, gera reconhecimento. Obviamente também, dependendo do periódico que se publica, é muito interessante para o currículo do pesquisador. Muitas vezes outros pesquisadores, leitores daquela revista vão ler o seu artigo, a partir dali é um tema que também é interessante para eles, ou que muitas vezes eles estão fazendo uma pesquisa similar, e aí vai entrar em contato com você, às vezes vai querer algum tipo de parceria, ou algum tipo de informação extra, ou alguma colaboração, enfim. Então, você publicar esse seu conteúdo nessa revista te gera esse networking, te gera esse reconhecimento, é bom para o currículo, valida e coloca um selo de qualidade no seu conteúdo. Então, obviamente, durante todo o processo de pesquisa, tem um alto grau técnico, científico, que você e o grupo que estava envolvido ali já estava 100% comprometido com a qualidade técnica, mas a gente sabe também que você publicar num periódico, você passa por um crivo a mais, você passa por um processo de revisão possivelmente mais rigoroso, por especialistas renomados do mercado. Então, efetivamente, se o seu conteúdo passa por essa prova, por essa revisão, no final, quando ele é publicado, ele valida, você está recebendo uma validação da sua pesquisa, do seu conhecimento e também da sua pessoa como pesquisador, como autor. Você ter uma publicação em um periódico importante, com certeza é um grau a mais de validação da sua carreira, dos conteúdos que você produziu, e também publicar na revista certa, numa revista bem ajustada com o conteúdo do seu artigo. O seu artigo vai ter muito mais chance de ser baixado, de ser comentado, de ser citado, aumentando o impacto, porque se a revista está bem adequada com o tipo de conteúdo que você está oferecendo, os leitores dessa revista eles já estão ali, muitas vezes, procurando esse tipo de conteúdo, ou muitas vezes propensos a citar esse conteúdo, porque o público-alvo da revista já é bem definido, é aquele público bem segmentado, e às vezes se você publica na revista certa, o seu artigo ele já chega com mais força, exatamente porque a comunidade que lê essa revista já está mais propensa a consumir o seu artigo, a consumir a informação que você está oferecendo ali através da revista. Então, efetivamente, durante todo o processo de pesquisa e produção científica, a escolha do periódico também, você conseguir fazer uma escolha assertiva é extremamente importante para você, como pesquisador, conseguir pegar todos esses benefícios que uma escolha assertiva tem, que é levar com credibilidade, com respaldo, eficiência, rapidez, gerar um engajamento com o seu conteúdo, discussões, contatos, vai receber esse selo, essa validação e também essa interação com a comunidade que lê essa revista científica, né? Então, é extremamente você escolher com inteligência, com cautela, com maior assertividade. Obviamente, durante esse processo tem algumas dores e algumas dificuldades. Eu diria especialmente para pesquisadores mais jovens, né? Obviamente, um pesquisador que já tem 40 anos pesquisando, publicando em revistas, muitas vezes é um revisor de uma ou mais revistas, enfim, essas pessoas muito provavelmente já têm um know-how, já têm um grau de conforto melhor para a escolha das revistas, mas outros têm algumas dores e dificuldades nesse processo de escolha. O primeiro eu diria que é o paradoxo da escolha, né? Nós, como seres humanos de maneira geral, nós queremos ter opções de escolha, nós queremos ter várias opções de escolha, porque isso significa liberdade de escolha. Se a gente tem muita opção, a gente tem liberdade para escolher, para seguir vários caminhos. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente tem muitos caminhos, é comum que a gente se sinta um pouco perdido ou um pouco confuso por onde eu vou seguir, qual que eu vou escolher. Quem nunca
chegou num restaurante, uma comparação bem básica, mas abriu um cardápio enorme, extenso, e a partir dali com tamanhas opções, você entrou numa indecisão um pouco maior, digamos assim, eu vou escolher essa, vou escolher outro, e no mundo do periódico não é diferente. A gente sabe que tem milhares de periódicos disponíveis atualmente, muitas vezes dentro de uma área de conhecimento existem centenas de periódicos, às vezes dezenas de periódicos e periódicos bons que podem publicar o seu artigo, mas que por esse leque amplo de opções, às vezes os pesquisadores se perdem um pouco e esse processo de escolha pode ficar um pouco mais confuso, demorar um pouco mais de tempo. Muitos ainda, às vezes por falta de experiência, não sabem ao certo por onde começar ou onde buscar, onde é que eu vou encontrar a informação das revistas que potencialmente poderiam publicar o meu artigo, onde que está essa informação no mundo, atualmente no mundo digital, né, de maneira mais forte, onde que eu posso entrar para encontrar essa informação de uma maneira fácil, de uma maneira rápida, para que eu possa começar a identificar para qual revista eu quero publicar. Então, é uma etapa extremamente importante você escolher a revista certa, ao mesmo tempo ela pode ser uma etapa um pouco confusa, um pouco truculenta, por falta desse conhecimento mais claro do que escolher, da onde buscar e onde estão essas informações para que a minha escolha seja a melhor escolha possível. E aí, no meio desse caminho, às vezes pode ficar um pouco confuso, pode ocorrer também, às vezes por falta de informação, ocorrer escolhas erradas. Então, eu tinha várias opções, acabei não explorando uma totalidade um pouco maior das revistas que eu poderia publicar, surgiu alguns títulos ali e eu acabei submetendo para publicação, mas no fim foi uma escolha errada. Então, o que as escolhas erradas na hora da escolha da revista pode gerar? A primeira delas, e é muito comum, muito comum mesmo, é a rejeição do artigo. É uma dos grandes fatores que fazem um artigo ser rejeitado, é porque o conteúdo desse artigo não está alinhado com o escopo da revista. É algo extremamente básico, mas que gera muita rejeição de artigo. Então, essa frase que eu coloquei aí é uma frase que eu gosto muito, assim, até a melhor pesquisa do mundo, ela pode ser rejeitada se ela for submetida ao periódico errado. Você pode ter feito a descoberta do século, sua metodologia está perfeita, sua escrita está perfeita, está tudo perfeito. Se você submeter esse seu artigo para uma revista que tem um escopo ligeiramente diferente do seu artigo, ou muito diferente, o seu artigo vai ser rejeitado. E a rejeição do artigo é uma consequência muitas vezes pesada, muitas vezes danosa para o pesquisador, gera perda de tempo, é frustrante, muitas vezes é desmotivador. Obviamente, cada pesquisador pode lidar com isso de uma maneira, mas aqueles pesquisadores mais jovens podem se sentir impactado fortemente por uma rejeição do seu artigo. É cansativo. Então, por exemplo, vamos pegar a questão da perda de tempo. Tem muitos periódicos que demoram em torno de, por exemplo, 6, 8, 10 semanas para dar a primeira decisão, o primeiro feedback para o pesquisador. Então, assim, o pesquisador submeteu o artigo para o periódico, vai ficar ali em stand-by 6, 8 semanas, às vezes até 10 semanas para receber o primeiro feedback. Então, você já está ali 1, 2 meses esperando e aí você recebe esse feedback que o seu artigo foi rejeitado 100%, sem ressalvas, sem nada. E aí, a partir desse momento de rejeição, vai ter que escolher uma outra revista para publicar o seu artigo. Se não foi feito um processo de identificação de quais são as outras revistas, já não tem uma segunda, uma terceira revista ali no
no pente, né, já pronta ali para submeter, os autores também os autores também vão ter que começar esse processo de novo, a identificar qual que será a outra revista potencial que pode publicar. Provavelmente vai ter que fazer algum ajuste em termos ou de formatação ou de referência, questão de imagem, muitas vezes de uma revista para outra. Obviamente, os padrões podem mudar, então também nesse processo, tendo que realizar um ajuste, também vai mais 1, 2, 3 semanas, então aí já está 2 meses e meio, e aí, beleza, encontrou uma outra revista, submete para essa outra revista, vamos considerar que também essa revista vai demorar mais 6 semanas, 7, para te dar o primeiro feedback. Então, nesse processo, 4 meses que está só nessa ida e vinda até o artigo ser aceito. Então, depois de 4 meses, vamos dizer que o artigo foi aceito, beleza, mas aí o seu artigo vai demorar mais uns 3 meses até que ele seja publicado oficialmente, eletronicamente, ou nas revistas impressas. Então, é uma perda de tempo, essas idas e vindas, por conta de escolha errada, que às vezes é muito danosa. Por exemplo, às vezes o seu artigo, ele tinha um fator timing que era muito relevante. Às vezes o seu artigo, se ele fosse publicado já na primeira submissão que você fez, era um momento que a comunidade como um todo estava tratando daquele conteúdo, enfim, o tema estava numa tendência crescente. Então, possivelmente, se tivesse publicado já no primeiro momento, o seu artigo teria um impacto maior. E agora, às vezes, com essa perda de tempo do processo foi rejeitado, ajuste, tenta publicar de novo, espera até a primeira decisão da editora, a editora respondeu. Às vezes, todo esse tempo que é consumido nesse processo, quando sua pesquisa é publicada, às vezes o impacto dela já não vai ser tão grande quanto poderia ter sido. Então, ou o tempo mesmo passou e agora a comunidade já está discutindo outras coisas, ou durante esses meses, por exemplo, vamos imaginar que já foram publicados outros artigos que fazem contraponto ao seu ou que trazem outras informações que impactam o seu, e agora o seu conteúdo ele está num estágio talvez não tão brilhante ou não com aquele impacto que ele poderia ter tido. Então, realmente, essa perda de tempo pode ser um fator decisivo para a relevância, inclusive, do tipo de conteúdo que você quer apresentar. Então, perda de tempo é frustrante, obviamente é cansativo, é maçante todo esse processo de ter que ajustar de uma revista para outra, de ter que buscar outras revistas. Deixa eu só aceitar aqui mais pessoas, que eu acho que tem mais um pessoal. Não tem não. Beleza. Então, consequências da escolha errada. A primeira eu diria que é essa. Rejeição do seu artigo, simplesmente porque você escolheu uma revista que o escopo não está de acordo com o seu conteúdo, o conteúdo que você apresenta. Outra informação, às vezes por falta de informação, ou por pressa, ou por passar algo despercebido, cair numa revista predatória. Às vezes pesquisadores um pouco mais jovens, da nova geração, ao buscar os títulos potenciais, às vezes pode aparecer algum título ali que é internacional, é um título interessante porque ele faz uma publicação rápida do seu artigo, então você vai submeter, dali a 3 semanas o seu artigo já vai ser publicado, é um valor, se for Open Access, é um valor barato, então ela soa atrativo e no final se trata de uma revista predatória. Essa é a pior emboscada que poderia ter. Basicamente, você está pegando toda aquela pesquisa que você produziu, que você investiu seu tempo, seu conhecimento, muitas vezes dinheiro em todo o processo de estudo. Você simplesmente está pegando essa pesquisa e está rasgando, tá jogando fora, porque a gente sabe que revista predatória, elas não têm compromisso nenhum compromisso real com a ciência. Então, você publicar numa revista dessas, primeiro, o seu artigo ele vai ser muito dificilmente encontrável, porque essas revistas muitas vezes dizem que estão indexadas em importantes bases de dados
mas efetivamente não estão, ou às vezes tem algum fator de impacto, mas é um fator de impacto fake, é um fator de impacto inventado. E então publicar numa revista dessa, simplesmente seu artigo vai estar numa página online ali, com um nível de encontrabilidade muito baixo, e ainda assim, se alguém conseguir chegar até o seu artigo, ler o seu conteúdo para fazer uma citação, na hora que entender o cenário em que o seu artigo foi publicado, a revista em que seu artigo foi publicado, que é uma revista que no fim das contas não tem compromisso nenhum com a ciência, os outros pesquisadores simplesmente não estarão propensos a citar isso. Então, primeiro, você vai estar jogando o seu conteúdo, o seu conhecimento fora, o seu investimento fora, você vai colocar o seu artigo num lugar que dificilmente vai ser encontrado, e se for encontrado, ele não vai ser encontrado com nenhum tipo de credibilidade e não vai gerar esse lastro na ciência, né? Novas produções de conteúdos, engajamento, todas aquelas informações que a gente falou na parte da importância da escolha, não vai ser gerado se o seu artigo estiver numa revista predatória. Você investiu, colocou ali, foi como se você tivesse amassado o seu artigo e jogado no lixo, ou publicado num blog sem nenhuma relevância. Basicamente é isso. O artigo pode até estar online lá, vai estar online na página, mas aquilo não significa nada cientificamente. Ou um impacto reduzido da sua pesquisa. Eu diria que esse é o mais suave, mas vamos imaginar a seguinte situação. Você tem, simplesmente para ilustrar, você tem um artigo, seu artigo é um estudo de caso em diálise. Só para ilustrar, não vou entrar em nenhum mérito científico, técnico aqui, para dar um exemplo. Você tem um artigo que é um estudo de caso em diálise. E aí você vai pesquisar revistas para publicar esse seu artigo, e aí você encontrou uma revista ali em nefrologia, interessante, mas é uma revista que seria talvez um pouco mais generalista dentro da nefrologia. E aí você vai, submete para essa revista, identificou que o seu conteúdo é interessante naquele caso. A gente sabe que às vezes estudo de caso tem algumas peculiaridades, especialmente na área médica, mas vamos dizer que o seu artigo foi aceito e agora o seu artigo está nessa revista em nefrologia, que é uma revista boa, mas é uma revista talvez um pouco mais geral dentro dessa especialidade, sendo que às vezes tinha uma outra revista que o título da revista era Estudos de Caso em Diálise, ou o escopo da revista eles falavam, nós publicamos, focamos 100% em publicar estudos de caso em diálise. Então, algo muito mais adequado, muito mais coerente com o conteúdo que o seu artigo apresentava. Então, não que você ter publicado nessa outra revista um pouco mais geral seja ruim, é bom, seu artigo está lá, mas às vezes se seu artigo fosse publicado nessa revista, que o tema, que o título, o escopo da revista vai exatamente de acordo com o seu conteúdo, possivelmente a sua pesquisa já teria um impacto muito maior, exatamente pelaquela informação. Os leitores dessa revista, eles já estão indo ali buscar esse tipo de informação. Essa revista é reconhecida por esse tipo de conteúdo, então eles já vão ali querendo achar, querendo consumir esse conteúdo. E aí quando encontram o seu conteúdo ali, muitas vezes já estão mais propensos a engajar com ele, a citar o seu conteúdo. Também sabe que estudos de caso às vezes não gera tanta citação, mas só a nível de exemplo. Se você publica, se você escolhe, faz uma escolha realmente assertiva, bem afinadinha com o seu conteúdo, às vezes sua pesquisa vai ter um impacto muito maior do que se tivesse sido publicada, por exemplo, nesse caso, uma revista um pouco mais generalista. Então, esse obviamente seria uma consequência muito mais suave comparado com as outras, que a pior delas seria cair numa revista predatória, que simplesmente você publicou, então agora você perdeu o seu conteúdo, digamos assim. A segunda delas seria a rejeição do seu artigo, toda essa perda de tempo, essa frustração e esse cansaço maçante, muitas vezes desmotivador, também é uma consequência que pode gerar alguma dor de cabeça. E a mais suave delas seria esse impacto reduzido. Não que seja efetivamente um impacto reduzido, mas ele poderia ser maior, talvez, em outro título. Então,
Até agora a gente sabe que a etapa da escolha do periódico é uma etapa importante, por tudo isso que a gente falou. Ela pode ser uma etapa que é confusa em certo momento, onde buscar, onde encontrar, o que escolher, e escolher errado pode gerar consequências muito danosas. Então, agora que eu quero entrar no momento de algumas dicas, realmente fazer um caminho que possa dar uma direção, um começo, meio e fim durante esse processo de escolha. Então, algumas dicas para buscar fazer essa escolha de maneira assertiva. Primeiro, olhe para o seu artigo. Pô, eu sou pesquisador, eu sei exatamente o que o meu artigo é, mas assim, olhe para o artigo de uma maneira um pouco mais analítica. Às vezes você vai perguntar para um médico, um pesquisador, mas o que é o seu artigo? Meu artigo é sobre a proteína X, que vai ter um impacto na doença Y. Não, pera, não é essa informação científica. A gente não vai entrar aqui no mérito muito técnico-científico do seu artigo. A gente quer fazer uma análise do seu artigo um pouco olhando de fora. É como se fosse aquela pessoa que vai na terapia, entendeu? E aí o terapeuta ajuda ela a entender o que é ela, quais são os pontos dela. Então, a gente tem que olhar para o artigo primeiro, mas com um olhar um pouco mais analítico. Então, por exemplo, é um conteúdo de nicho, é um conteúdo... Pô, só um momento, deixa eu desligar aqui. Acontece, né? Home office nesse período de quarentena acontecem os imprevistos assim. Então vamos lá, retomando, olha para o artigo de uma maneira mais analítica. Então é um conteúdo mais de nicho, é um conteúdo mais generalista, às vezes é um conteúdo até interdisciplinar. O seu público, quem que são os seus públicos? São pesquisadores, são profissionais da prática, são especialistas? Por exemplo, Vitor, o meu público são profissionais da saúde. Bom, profissionais da saúde, você não diz muito, não diz nada, na verdade. Não, mas o meu artigo, ele serve para todos os profissionais da saúde. Tá, mas vamos lá, profissionais da saúde, são médicos. Ok, médicos é um universo extremamente grande ainda. São médicos endocrinologistas. Ok, começa a funilar, são endocrinologistas com foco mais em diabetes, ok, aí a gente começa a ter um caminho em diabetes e o meu conteúdo, ele traz uma noção, ele traz uma correlação com um foco mais em nutrição, com um foco mais alimentar. Então a gente tem agora um público que ele começa a se definir, ele começa a se tornar mais segmentado, mais tangível e mais palpável para a gente encontrar a revista certa. É um impacto, é um alcance regional ou internacional? Por exemplo, às vezes a sua pesquisa ela traz elementos extremamente regionais da população, ou às vezes no caso das ciências da saúde, a medicina, algum medicamento muito local, alguma doença que é extremamente local, condições climáticas, enfim, ou seja, é um artigo extremamente regional que às vezes tem que se avaliar muito bem se alguma revista internacional, por exemplo, publicaria. Pode ser que sim, mas aí realmente o processo de escolha dessa revista ele tem que ser muito assertivo. Você vê aquela revista que realmente vai poder publicar o seu artigo, ou uma revista científica que seja mais local, que tenha uma presença mais forte dentro do nosso território nacional, talvez seja mais interessante nesse momento, a comunidade vai engajar mais com o seu conteúdo, vai citar mais exatamente porque são profissionais que estão lidando com aquilo, e às vezes profissionais do exterior não têm essa realidade, porque é local. Então, é um impacto regional, é um impacto internacional, é um estudo de caso, um artigo original, revisão, pesquisa laboratorial, pesquisa translacional, enfim. Dentro dessas categorias, o que é o seu artigo? É importante a gente ter uma visão dessa também. Só um momento. Tem mais gente querendo entrar aqui.
É importante a gente ter essa visão também, peço desculpa, exatamente porque é isso aqui. Para você encontrar a revista certa, primeiro você tem que saber o que você quer encontrar. É simplesmente isso. Quem não sabe o que quer encontrar, não tem muito um norte. Aí vai ser, será que essa revista é esse título? Tem esse aqui, acho que é esse aqui mesmo. Não, primeiro olha para dentro, olha para o seu artigo, faz uma análise do seu artigo. Efetivamente, você pode até listar essas características do seu artigo e para depois você virar para o mercado e começar o seu processo de pesquisa. Então, nessa etapa aqui, a gente não quer nomes de revistas vindo na cabeça. Não é para pensar num nome de uma revista ainda. Simplesmente é para você saber o que você quer encontrar. Então, não é, eu quero a revista Annals of Nutrition and Metabolism. Não. Nesse momento, primeiro você vai olhar para o seu artigo e saber o que você quer encontrar no mercado. Eu quero encontrar essa revista que publica esse tipo de conteúdo, que o público seja esse, que tenha esse alcance ou que seja mais focada nessa região, enfim. Então, o primeiro passo é esse. Fazer uma análise, fazer essa terapia, digamos assim, e saber o que você quer encontrar. Uma vez você já tem uma noção do que você quer encontrar, aí sim você vai virar para o mercado e vai começar a fazer essa busca. Então, a gente vai entrar, eu digo assim, vai entrar num funil de seleção. Primeiro passo vai ser coletar as informações, coletar revistas potenciais que publicariam o seu artigo. Depois você vai descartar, depois você vai refinar e depois você vai escolher. Então, nesse caminho a ser percorrido, a primeira etapa ainda você não está escolhendo, você está coletando informações. Vamos olhar para o mercado e conseguir pegar de uma maneira inteligente, de uma maneira eficaz, quais são os títulos que podem abarcar o meu conteúdo. Então, ainda não escolhe agora. E a partir daí, a gente vai colocar nesse funil para que depois, no final, você possa efetivamente escolher, e aí sim você vai escolher consciente, depois de ter feito um processo, e a chance de você ter escolhido de uma maneira mais assertiva é muito maior. Então, a primeira etapa, seguramente, é coletar as revistas potenciais e preparar um shortlist. Como você pode fazer isso? Primeiro, naquela questão um pouco mais informal, aquelas conversas diárias, conversa com seus pares, seus mestres, pesquisadores experientes. Muitas vezes dentro da instituição que você está, tem alguns pesquisadores que são muito experientes, que são inclusive editores, chefe de revistas, ou que são revisores de uma ou várias revistas. Conversa com essas pessoas, às vezes ali de imediato eles já podem dar noção de 1, 2, 3 títulos que você poderia submeter o seu artigo, anota essa informação, converse com profissionais da informação, obviamente, bibliotecários, bibliotecárias são muito valiosos durante esse processo, conhecem muito, sabem onde buscar também, o que analisar, então eles são peças preciosas nessa parte de suporte, nessa escolha. Segundo, faz uma análise das suas referências bibliográficas, muito possivelmente tem algum artigo que você citou, que ele é similar ao seu artigo e você pode também ver onde ele foi publicado, dar uma analisada na revista, nessa você já pega mais algumas referências, então está com 5, 6, 7 revistas ali na cabeça, pesquisa o tema do seu artigo nas bases de dados, veja onde foi publicado, tenta, bota o tema do seu artigo lá, essas bases vão utilizar as ferramentas delas de buscas e provavelmente, possivelmente, pode apresentar outros artigos também similares ao seu. Você pode ver onde esses artigos foram publicados e também anotar ali. Então, realmente, nessa etapa, é coleta de informações. É você pegar as informações, colocar numa lista. Eu diria que abre um Excel ali, tem as colunas, vai colocando os títulos que o pessoal te recomendou, que tem algumas referências bibliográficas importantes no seu trabalho. Você pesquisou e vai montando uma lista. Literalmente vai montando uma lista. E use 11 ferramentas gratuitas
para te ajudar a identificar os periódicos que são convergentes com o seu artigo. Como eu disse, eu queria que essa conversa ela fosse bem objetiva, assim, bem aplicável, bem prática. E o que eu consegui identificar, eu acredito que até tenha mais. Mas existem 11 ferramentas online, 100% gratuitas, que várias delas utilizam uma tecnologia de inteligência artificial, que basicamente você vai copiar o texto do seu artigo, você preparou sua pesquisa, você tem ali todo o texto da sua pesquisa, você vai colar isso dentro dessa plataforma e a plataforma vai buscar no mercado, vai fazer uma coleta, fazendo as comparações, usando os algoritmos que a plataforma tem, para te mostrar quais são revistas que potencialmente poderiam publicar o seu artigo, quais são as revistas que estão em consonância com o conteúdo do seu artigo. Então, eu juntei 11 ferramentas, todas elas online, todas elas gratuitas, que pode ajudar nesse processo. Então, a Karger tem uma, Karger Journal Scout, tem a Edans Journal Selector, Open Access Journal Finder, se for um foco mais somente de revistas de acesso aberto. O próprio gerenciador bibliográfico EndNote, ele tem também uma área ali de correspondência, né, do Manuscript Matcher, Jane, SJ Finder, Journal Guide, IEEE Publication Recommender, a Springer, Journal Suggester, Elsevier Journal Finder e o Wiley Journal Finder. Então, são 11 ferramentas, obviamente, dependendo da sua área do conhecimento, dependendo efetivamente da área de conhecimento que o seu artigo é de humanas, ciências sociais, da área de saúde, biomédica, algumas ferramentas elas podem te ajudar mais ou menos, mas eu coloquei aqui um máximo de informações, até porque essa conversa, esse workshop não é somente direcionado às ciências da saúde, é uma ideia geral na escolha do periódico adequado. Então, vou dar uma passada em algumas aqui bem rápido para a gente ter ideia. A Karger Journal Scout, obviamente, é o foco em ciências biomédicas, a editora é 100% biomédica, e essa ferramenta ela busca dentro do portfólio da Karger. Então, se o autor deseja publicar junto com a Karger, obviamente, publicar com a Karger é um sinônimo de credibilidade, é uma editora que atende aos melhores padrões de qualidade, melhores práticas no cenário de publicação científica. Então, se deseja publicar com a Karger, ele ou ela pode utilizar essa ferramenta. Então, vai mostrar de imediato o nome do periódico, fator de impacto, a descrição, quais bases esse periódico está indexado e também o guia para autores. Eu vou mostrar aqui rapidinho, eu vou entrar na plataforma para a gente dar uma olhada. Eu peguei um artigo aqui, só para ter como exemplo. E tem aqui a Journal Scout. Simplesmente foi o que eu disse. O que a gente tem que fazer é colar o texto do artigo aqui. Não tem mistério nenhum, não tem vários passos. E a gente faz um clique em Suggest Journals. E aí a base já vai começar, primeiro, a analisar o texto do seu artigo, a utilizar o algoritmo para entender do que você está falando. E depois ela vai buscar dentro do portfólio da editora, nesse caso, quais são as revistas que são convergentes com o seu conteúdo. Então, eu tinha pegado um artigo, um texto de neurologia, e aqui, como eu disse, de cara, a plataforma já vai mostrar qual é o título, nesse caso, Cerebrovascular Disease, muito reconhecido em neurologia. Ela já vai te mostrar o fator de impacto nessa revista, uma breve descrição, que se quiser ler mais, só fazer um clique aqui. Todas as bases de dados que estão indexadas, aqui ela mostra uma introdução, mas também só fazer um clique em Read More, já vai ter uma ideia de todas as bases que a revista se encontra, e de maneira bem fácil aqui também os links para o guia para autores, quem é o corpo editorial dessa revista, também é uma informação extremamente importante, ter essa transparência, a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. As afiliações dessa revista, ela é afiliada com alguma associação internacional ou não, informações about this journal, o contato também do escritório dessa revista e outras informações também, por exemplo, European Neurology, Interventional Neurology, nesse caso, o Cerebrovascular Disease Extra, que é um Open Access. Então, todas as informações de bate-pronto vai estar aqui. Então, nesse momento de coleta de informações, pega o seu artigo,
coloca dentro dessas plataformas e vai aparecer várias revistas. Coloca lá o título da revista na sua planilha Excel e o link. Só o título e o link. Porque nesse momento, lembra que a gente ainda está no topo do funil, a gente está falando de coleta de informação. Então, essa apresentação eu vou mandar para vocês depois por e-mail. Então, aqui eu coloco alguns bullet points de cada uma e o link também. Então, depois vocês podem facilmente clicar aí e analisar essas ferramentas no detalhe. Mas aqui eu simplesmente faço realmente dou uns destaques, uns highlights de cada uma. Então, a Advanced Journal Selector, nesse caso, ela engloba várias áreas do conhecimento. A Karger, por enquanto, 100% biomédica. Essa Advanced Journal Selector, ela engloba várias áreas do conhecimento, porque eles são prestadores de serviços para autores. Então, essa empresa, efetivamente, ela também ajuda no processo de escrita, processo de revisão, às vezes tradução, e a ferramenta deles também conhece muitas revistas. Sabe as revistas também que são interessantes, que são importantes e pode ajudar nesse processo de escolha. Open Access Journal Finder, da Enago, também engloba várias áreas do conhecimento, nesse caso são especificamente revistas Open Access. Vai aparecer aqui o nome do periódico, a editora, o processo de revisão, qual que é, velocidade da publicação, informação interessante, o APC, que é o Article Processing Charge, quanto que vai custar para se publicar nessa revista, e eles também colocam um filtro ali para você ter uma experiência boa de pesquisa. O próprio EndNote, tem o Jane, tem o SJ Finder, busca em mais de 30 mil periódicos. Journal Guide, da American Journal Experts, também são prestadores de serviços para autores, vai trazer todas essas informações. Então, nesse momento, a gente vai colocando os conteúdos ali e vai pegando as revistas potenciais. Springer Journal Suggester também, nesse caso, vai ser igual ao caso da Karger, que ela vai buscar especificamente no portfólio da Springer, mas a Springer ela trabalha com várias áreas do conhecimento, então também é um pouco mais abrangente, uma editora extremamente reconhecida, também sinônimo de credibilidade no mercado, sem dúvida nenhuma, também uma ferramenta muito interessante para consultar. Vai mostrar o fator de impacto, mostra uma informação bem interessante, que é a média de tempo até receber a primeira decisão, e a taxa de aceitação. Então vai te mostrar o quão difícil é publicar nessa revista ou não. Então ali também, de repente, para a parte final do seu processo de escolha, pode ser uma informação que você queira considerar. A Elsevier Journal Finder também, outra editora extremamente reconhecida no mercado, tem essa ferramenta, várias áreas de conhecimento. Publicar com a Elsevier também, sem dúvidas, é um sinônimo de credibilidade. E a Elsevier também, eu queria entrar aqui na plataforma deles para mostrar, porque também é bem interessante. Vou colar aqui e clicar em Find Journals. E ele vai começar, a plataforma vai começar a te mostrar os periódicos que são coerentes, que são congruentes com o conteúdo do seu artigo. Então, Clinical Neurology and Neurosurgery, todos esses. E eles colocam aqui, bom, o nome da revista. Eles colocam um outro indicador, que é o Site Score, colocam o fator de impacto, a taxa de aceitação, e aí eles colocam o tempo para você receber a primeira decisão, 11 semanas, e o tempo para publicação. Nossa senhora, aqui não sei nem se a informação está certa. 15 semanas, enfim, são informações bastante completas que a Elsevier mostra. Então, também é uma ferramenta bastante interessante que os pesquisadores podem dar uma olhada. Ah, Vitor, tem 11 ferramentas aí. Qual que eu uso? Todas. Se você tem por exemplo, obviamente, se o seu artigo não é de ciências biomédicas, a da Karger não vai se aplicar. A da IEEE, eles têm um foco mais em engenharia e tecnologias, então não vai se aplicar. Fora essas, usa todas as outras, porque a gente está num momento de coleta de informação e cada uma dessas plataformas ela vai te mostrar revistas potenciais, mas muito provavelmente elas vão mostrar revistas diferentes e uma vai complementar a outra. Então, nesse processo que a gente está fazendo essa coleta de informações, preparando a nossa lista,
Usa todas as ferramentas. Isso daqui é um processo extremamente rápido. Você vai fazer um Ctrl+C no seu artigo e vai abrir todas as janelas dessas ferramentas, copiar, colar, dar o buscar, e ali já vai aparecer todas as revistas. Copia o nome dessa revista, o link, e monta a sua lista inicial. Tem a Wiley também, uma editora extremamente reconhecida no mercado. E aí, após essa coleta inicial, você tem ali, digamos, junto com aquelas revistas que seus pares recomendaram, ou os profissionais da informação também te deram alguma dica inicial, com a sua pesquisa das suas bibliografias, você coloca o seu artigo em todas essas ferramentas, você vai montar a sua lista, e aí, por exemplo, pode deixar, beleza, durante esse dia foi esse trabalho que eu fiz, amanhã eu vou abrir essa lista que tem, não sei, vamos supor que tenha 40 títulos ali disponíveis, com os seus links. Aí você faz uma análise rápida, clica no link da revista que você deixou na sua lista e vai direto no escopo. Clica no link e vai direto no escopo, porque às vezes o escopo da revista ela já vai mostrar de cara, na primeira linha, se às vezes vai conseguir aceitar o seu artigo ou não. Por exemplo, naquele caso lá que eu disse que é um estudo de caso. Tem muitas revistas que você clica no escopo e ela fala lá, não publicamos estudos de caso. Ou outras revistas falam, só publicamos estudos de caso, ou priorizamos artigos de revisão e tudo mais. E se o seu artigo não é de revisão, é um artigo original, aí você começa a descartar. Então você está com a sua lista ali nesse processo de clicar no link, ler o escopo, vão ter algumas revistas dessas que você já vai poder descartar de bate-pronto, porque não efetivamente publicariam. O conteúdo pode ter a ver com o seu conteúdo, mas às vezes o formato ou a categoria que o seu artigo está, ela não publica. Então você começa a fazer esse processo de lapidação. Confirme que não se trata de revista predatória. Então aqui, claro, se você usou a ferramenta da Karger para te ajudar, da Elsevier, da Springer, da Wiley, todas essas já trazem essa credibilidade de background. Mas tem algumas outras daquela ferramenta, se eu não me engano, a Jane, ela conseguia buscar também, acabava buscando algumas revistas que eram predatórias. Então, é interessante fazer esse processo, especialmente se é um título que às vezes não é tão conhecido, faz esse double check. Entra nesses dois sites, BIOS List e Stop Predatory Journals, vou até entrar, e eles vão ter uma lista completa de revistas que potencialmente são revistas predatórias. Então, você copia o nome ali do título que você tem na sua lista, joga aqui um buscar, vê se essa revista está aqui. Se tiver aqui, não paga para ver, já tira da sua lista e continua nesse processo de lapidação. O Stop Predatory Journals também, eles partem da BIOS List, ele também vai te apresentar uma lista inteira de revistas que potencialmente são predatórias, ou seja, fique fora delas. E eles também, nesse caso, eles mostram inclusive editoras que potencialmente são predatórias. Então tem até algumas editoras, nesse caso, que vale a pena você avaliar e bem sinceramente, não correr o risco. Então, às vezes você está ali na sua lista, você abriu o link da revista e tem ali uma publicação que é rápida demais, um preço que é muito barato, às vezes um nome que é muito parecido com outra revista que é bem reconhecida, também você pode começar a desconfiar, que é algo que as revistas predatórias muitas vezes fazem para pegar alguns pesquisadores desinformados, colocam nomes parecidos, quase que copiando revistas importantes, para parecer também tentar pegar essa credibilidade assim por erro, ou informações não tão claras no site, você abriu o escopo ali da revista, está um escopo muito generalista ou muito pequeno, faltando informações, informações duvidosas, indicadores duvidosos, por exemplo, fator de impacto. Às vezes você está analisando ali na sua lista várias revistas dentro do mesmo segmento, o fator de impacto está girando em torno de 2,7, vamos dizer 2,5,
e aí você entra numa revista ali com um nome muito parecido com outro, um fator de impacto 4, que ele às vezes não soa bem. É importante nesses momentos, se você tem alguma desconfiança, você tentar conferir essa informação. Então, recorre aos profissionais da informação, bibliotecários, bibliotecárias, pergunta se eles conseguem conferir esses indicadores da revista, se é real. Muitas vezes não custa nada para uma revista predatória colocar uma informação falsa ali na página dela também de fator de impacto. Indexação também. Às vezes a revista coloca ali, nós estamos indexados em todas essas bases de dados. Se você já está um pouco desconfiado, primeiro, confira nesses dois sites, Bill's List e Stop Predatory Journals, e depois também confira, se eles falam que estão indexados nessa base de dados, entra lá na base de dados, ou peça para alguém que tenha acesso, se for uma base fechada, entrar e procurar essa revista, ver se está lá ou não. Então, assim, é mais uma etapa desse seu processo de descarte, né? Você tem a sua lista que você já coletou, então ali você já tem o total de revistas que potencialmente poderiam publicar, você já foi analisando o escopo de todas e removendo aquelas que não se encaixam com o tipo do seu artigo, ou que tenham um foco um pouco diferente. Você vai descartar também revistas que potencialmente possam ser predatórias, se elas tiverem nesses dois sites, ou se elas tiverem algumas informações erradas, mentirem em alguma informação também descarta. Confira se a editora, o periódico ou os editores da revista possuem associação, são membros ou seguem as práticas dessas instituições aqui. São instituições sérias que trabalham de maneira séria com a comunidade científica, então a COPE, a DOAGE, a OASPA e a WAMI, cada uma com um enfoque um pouco diferente, mas de maneira geral todas elas trazem muito forte a questão das melhores práticas, dos princípios de transparência, do que são condutas éticas na publicação científica. Então, se a editora, o periódico ou os editores, eles têm alguma associação com essas instituições, com essas associações aqui, é um fator a mais de credibilidade. Então aqui a gente começa a refinar, é algo a mais que a revista pode ter. Por exemplo, a COPE, que é a Committee on Publication Ethics, nesse caso eles são mais focados para os editores das revistas, então eles têm um comitê, mais de 10 mil membros, e reforçam as integridades de ética na pesquisa, tanto durante o processo de pesquisa, que você está produzindo a sua pesquisa, o seu conhecimento, quanto na parte de publicação da sua pesquisa. E eles fazem isso de maneira extremamente objetiva. Eu recomendo que entrem no site do COPE. Tem materiais, tem guias, códigos de conduta, tem estudos de caso que aconteceu, informações de condutas duvidosas, casos reais, enfim, realmente é muito rico as informações que eles trazem. E se o editor, por exemplo, da revista que você tem ali na sua lista, ele é um membro do COPE, isso é algo a mais. Eu não estou dizendo que se o editor da revista não for membro do COPE, que é errado, não. Mas eu estou dizendo que se ele é membro desse comitê, muito provavelmente ele recebe inputs de informações, ele é alimentado com muito conteúdo, com muita preparação para que ele possa ser um editor ético dessa revista, para que ele possa ser o melhor editor para essa revista. Então, essa instituição é uma instituição muito séria que ajuda dessa forma. Eu coloquei aqui alguns screenshots do site deles. Então, Ethical Guidelines for Peer Reviewers, Journals Best Practice for Ensuring Consent for Publishing Medical Case Reports. Então, efetivamente, eles oferecem vários materiais. Simplesmente você pode fazer o download do PDF, ler tudo aquilo, e se o editor é membro desse comitê, é algo a mais, sem dúvidas. DOAGE, bem conhecida, um dos maiores, se não, acho que é o maior diretório de revistas de acesso aberto do mundo, e eles também possuem estándares de qualidade, de transparência e de melhores práticas. Então, a revista, para ela ser indexada no DOAGE também, ela tem que passar por algum
algumas avaliações ali, alguns estándares de qualidade, de transparência, de ética, para que os conteúdos dela possam ser indexados junto ao Doage. Então, também é mais um fator adicional de qualidade e de credibilidade que a revista pode ter, nesse caso, se for Open Access, obviamente. E o Doage também, eles oferecem um selo Doage para algumas revistas. Então, tem algumas revistas que estão indexadas lá e tem outras que estão indexadas e ainda fazem mais coisas, ainda seguem outras melhores práticas ou tem processos mais rigorosos. Então, o Doage ele também dá um selo do Doage. Então, por exemplo, um exemplo de uma revista aqui, esse checkzinho que ele dá em verde aqui, a revista foi aceita pelo Doage, passou pelo crivo, por esses processos, e aqui embaixo esse selo laranja é o selo Doage. Então quer dizer que essa revista tem ainda mais processos que qualificam ela e que aumentam, digamos assim, a qualidade dela, a relevância dela. Open Access Scholarly Publishers Association, nesse caso, é para as editoras. Então, uma associação que também é para fomentar o cenário científico de Open Access, nesse caso, promovendo eventos, comunicações, padrões, melhores práticas, educação. E aí, nesse caso, as editoras são membros do OASPA. E também, para ser membro, obviamente, tem um processo de análise, de qualidade, se a editora está seguindo padrões. Então, se a editora é um membro do OASPA, também é uma informação a mais. Então, veja aqui, na nossa lista, primeiro a gente coletou informação, depois a gente foi fazendo aquela lapidação mais grosseira, digamos assim, descartando potenciais predatórias, descartando aquelas cujo escopo não vai favorecer a publicação, e depois a gente começa a ver algum diferencial. Então, essa revista aqui é Open Access, é dessa editora, e essa editora é membro do OASPA. Genial. Então, é algo a mais. O editor-chefe da revista faz parte do COPE. Então, são alguns fatores que agregam importância e relevância nesse processo de escolha. O periódico segue os princípios de transparência e melhores práticas. Isso tem no site do COPE, e basicamente todas essas instituições, o COPE, o Doage, o OASPA e o WAMI, eles criaram esses princípios de transparência e melhores práticas. Então, os periódicos devem seguir esses princípios, e são princípios bem objetivos. Então, dá para a gente bater o olho aqui, e ao analisar o site do periódico, ver se ele está seguindo ou não esses princípios. Então, por exemplo, o nome do periódico, aquele caso que a gente falou, ele não pode ser um nome que é facilmente confundido com uma de outra revista, uma outra revista que é muito reconhecida, importante. Esse nome ele não pode ser muito similar para não gerar esse erro por falta de informações, ou pesquisadores novos publicarem lá achando que era uma revista com mais relevância. A questão do processo de revisão tem que estar claramente descrito na revista qual que é o processo de revisão que ela faz, que ela adota. Journals websites should not, não pode garantir a aceitação do manuscrito, ou não pode ter períodos de revisão muito curtos, porque efetivamente sabe-se que vão ser revisões falhas. Então, e também não pode garantir que o seu artigo vai ser publicado. Se tem uma revista que vai garantir que o seu artigo vai ser publicado, já não tem compromisso com a ciência, com o processo de revisão. Informação de quem que é o dono, de quem que é a administração daquela revista. Tem todos aqui os itens dos princípios de transparência e melhores práticas. O corpo editorial, tem que ter a informação no site da revista, quem que é o corpo editorial, o nome completo, informações de afiliações, se a revista tem afiliação ou não com alguma entidade, com alguma organização, informações de valores, copywriting, tudo bem claro. E aí também durante esse processo de análise da lista que você preparou, entrando no site, ao mesmo tempo que você já vai bater o olho no escopo, também você já pode ir batendo o olho, identificando se a revista tem tudo isso bem transparente ali, mostrando
de maneira bem clara essas informações, você pode encontrar essas informações. Pensa que, por exemplo, revistas que não são sérias, elas não querem oferecer tantas informações, ou não querem que você encontre essas informações de maneira muito fácil. Então, o ideal é que você entre numa página, na homepage lá do periódico, e já esteja bem claro, aqui é o escopo dessa revista, esse é o nosso corpo editorial, esse é o valor que é para publicar nessa revista, a filiação dessa revista está aqui, todas as informações da maneira mais clara possível, para que o autor possa se munir dessas informações e escolher ou não publicar naquela revista. Então, revistas que estão escondendo um pouco a informação ou que está sendo muito difícil encontrar as informações também é algo que já pode começar a dar uma desconfiada. E revise as métricas e indicadores da revista, fator de impacto, o SJR também são algumas métricas interessantes, mas eu não vou nem entrar tanto no mérito dessas métricas. Por quê? Porque a métrica, o indicador da revista ele tem que ser analisado, ele tem que ser avaliado dentro de um contexto. Até eu chamei um pessoal para essa conversa aqui de hoje, e muitos falaram, só olhar a revista que tem maior fator de impacto e tentar publicar nela. E não é bem assim, né? Na verdade, os indicadores, eu diria que durante todo esse processo de escolha, eu colocaria ele lá para o final da etapa, porque existem revistas extremamente sérias, extremamente com alto padrão do processo de revisão, com corpo editorial de profissionais sérios, profissionais reconhecidos, que fazem um trabalho excelente na ciência, mas às vezes ainda não tem um fator de impacto, ou, por exemplo, revistas novas, o fator de impacto ainda não se aplica a essas revistas, então pode-se perder muita oportunidade quando a gente olha para uma métrica, para um indicador de maneira isolada. É interessante a gente ter essa visão primeiro da revista, fazer uma análise que traz essa consistência da revista, e a partir daí que a gente sim vai analisar aquelas que têm um melhor indicador, mas primeiro vamos fazer uma análise da consistência, porque tem muito conteúdo bom também, que, por exemplo, não tem um fator de impacto, que às vezes ainda não está indexado em todas as plataformas possíveis, porque é uma revista nova, mas, de novo, já está com um processo de revisão muito rigoroso, tem um corpo editorial de respeito, que trabalha de maneira séria na ciência, faz as publicações de conteúdos relevantes, e ainda revistas que possivelmente estão crescendo, e às vezes essas revistas até precisam mais de submissões. Então é extremamente interessante também a gente avaliar todos os outros fatores antes, e aí depois, obviamente, aquela com maior fator de impacto vai soar mais atrativo. Mas, de novo, se você bater só o olho no fator de impacto e tentar submeter, e às vezes o escopo da revista era ligeiramente diferente do seu conteúdo, vai receber uma rejeição à toa, perde-se tempo. Claro, as revistas com maior fator de impacto muitas vezes também vão ser as revistas com uma taxa de aceitação baixa, porque recebe milhares de artigos e todo mundo quer publicar nela, então o processo de revisão dela corta muitos artigos. Então não é só olhar para fator de impacto, para outros indicadores e tentar submeter. É realmente fazer esse processo de escolha partindo de um lugar mais sólido, né? Começando realmente do começo, e aí o fator de impacto, obviamente, ele chega como uma cereja no bolo, sem dúvida nenhuma. Mas um fator de impacto também muito alto, às vezes é uma revista mais generalista, o seu artigo às vezes é um artigo extremamente especializado. Então, para pesquisadores
mais novos, ou às vezes que estão começando, é importante sempre ressaltar isso, né? Muito fala de fator de impacto, mas às vezes tem revista que o fator de impacto 1.7 é o melhor fator de impacto do mundo. E aí ele vai olhar numa outra revista que é um pouco mais generalista, que tem um fator de impacto 13, mas aí é aquilo que a gente falou, às vezes o artigo dele está num nível de especialização que é melhor você publicar na revista que tem um fator de impacto 1.7 do que na revista que tem um fator de impacto 13, porque a 13 ela é mais generalista ou vai recusar o seu artigo, e aquela outra com o fator de impacto é menor, exatamente porque é algo mais especializado. Quando é algo mais especializado, na teoria não, na prática tem menos literatura do que algo que é mais generalista. Então, menos submissões e tudo mais, uma comunidade científica às vezes menor, especialistas muito segmentados. Então, realmente é importante analisar uma série de outras informações antes de chegar nas métricas e indicadores. Mas, obviamente, vale a pena considerar também no final desse processo. Então, dentro desse cenário da escolha de periódico, a gente entende que é uma etapa importante, né, que vai levar o seu conhecimento para o mundo, vai gerar discussões, engajamento, vai botar um selo, vai validar o seu conhecimento, vai gerar citação, é importante, pode ser confuso para encontrar quais são essas informações, aonde que eu posso publicar, e a gente viu que publicar, submeter para uma revista que não é a certa, pode gerar alguns danos. Pior é cair em revista predatória, ter a rejeição, sofrer todos os danos de uma rejeição, ou ter um impacto reduzido. Então, esse processo de escolha, primeiro, analisa o seu artigo, como que é o seu artigo, uma análise mais holística, né, um pouco olhando até de fora. Depois que você sabe o que você quer encontrar, você vai para o mercado, você olha para o mercado, e aí você vai fazer, primeiro, a coleta de informações, topo de funil. O que a gente faz no topo de funil? A gente bota bastante coisa. Então, bota bastante coisa, não tem problema nenhum, até porque os pares vão te recomendar aquelas ferramentas, você vai receber ali inputs de várias revistas. Então, você vai ter ali, por base, 50 revistas que poderiam, em uma análise inicial, publicar o seu artigo. Então, coloca informação ali, usa aquelas 11 ferramentas gratuitas, de novo, é algo que vai tomar 1 hora até você passar por todas elas, copiar o nome do artigo e colocar o link. E aí depois sim, você começa primeiro descartando aquelas já que o escopo é ligeiramente diferente, descartando aquelas que potencialmente pode ser predatória, ou porque está na BIOS list, ou porque você identificou, conhecendo os princípios de transparência, que o site ali da revista tá um pouco estranho, e você vai refinando a sua informação, vendo se tem associações, está associado com, inclusive, sociedades, organizações respeitadas, e aí você vai priorizando as revistas que você gostaria. Então, uma lista ali que diria caiu para 10 revistas, você começa a fazer o seu top 3, top 4, e aí vai colocando as informações. Essa vai me dar a primeira resposta em menos tempo, se meu artigo for aceito, ele vai ser publicado rápido, é dessa editora, é uma editora reconhecida, e faz parte desse outro membro. Essa daqui, ela demora um pouquinho mais para me dar a primeira resposta, mas ela tem um fator de impacto um pouco maior, enfim, vai fazendo agora a sua análise, e aí depois você vai ficar ali com um top 3 de revistas, e aí você efetivamente escolhe. Então, você vê que durante esse processo a gente não está, não diria nem que é o verbo escolher. Escolher você vai ser só nesse final. Na hora que você já fez tudo isso, você vai falar, agora eu quero essa. Você já analisou, eu diria que é um processo de análise muito maior do que de escolha, principalmente no começo. Você não vai já, eu quero escolher essa revista. Não, faz uma metodologia e aí depois você vai escolher a revista. E é só a chance de estar submetendo para uma revista congruente, uma revista que tem chances reais e maiores de publicar o seu artigo, vai ser uma escolha muito mais embasada, muito mais assertiva.
E, obviamente, revise detalhadamente os guias para autores. Aí eu acho que não precisava nem falar, mas eu vou falar, vou pecar pelo excesso, né? Depois que você escolheu a revista que você quer publicar, você vai ler o guia para autores, o guia de submissão detalhadamente, porque aí sim seria morrer na praia, deixar faltar alguma coisa que está ali no guia de submissão, você não colocar no seu artigo para se enquadrar nesse guia. Realmente, depois que o seu artigo ele é submetido, primeiro, da parte da editora, muitas vezes, de maneira geral, eles avaliam se já está dentro do escopo ou não. Se não tiver, ele já vai descartar o seu artigo. Eles vão analisar também a questão ética, se a sua pesquisa infringe alguma questão ética importante ou se é duvidosa em algum nível. Se for também, ela já vai descartar. E depois, se o seu artigo, o seu manuscrito está respeitando o guia de submissão. Se não estiver respeitando, eles também vão descartar. Então, é algo imprescindível ler isso e preparar o manuscrito de acordo, exatamente de acordo com os guias de submissão e guias para autores. Eu acho que era isso que eu tinha para compartilhar. Um ótimo dia para todos. Fiquem bem, fiquem saudáveis. Muito obrigado. Eu vou encerrar aqui então. Um abraço. Valeu, Caio. Obrigado a todo mundo. Tchau, tchau.